Existe um lugar no nosso planeta onde o Sol nunca chegou. Não é um exagero. Não é uma forma de falar. É um lugar real, que existe agora, embaixo da água, enquanto você assiste a este vídeo. Ali, não existe amanhecer. Não existe entardecer. Existe apenas escuridão, o tempo todo, há milhões de anos. E mesmo assim, mesmo sem nenhuma luz, a vida encontrou um jeito de sobreviver ali. Hoje você vai conhecer uma das criaturas mais estranhas que esse lugar já produziu. Para entender essa criatura, primeiro você precisa entender onde ela vive. Esse lugar é chamado de Zona Abissal, uma parte do oceano que começa a cerca de 1000 metros de profundidade. Para chegar até lá, você teria que descer o equivalente a 3 prédios enormes, um em cima do outro, debaixo d'água. Quanto mais fundo você desce, menos luz existe. E depois de um certo ponto, a luz simplesmente desaparece por completo. Não sobra nenhum vestígio de claridade. É como fechar os olhos para sempre, só que sem nunca poder abri-los de novo. Além da escuridão, existe outro inimigo silencioso lá embaixo, a pressão da água. Quanto mais fundo você vai, mais peso de água existe empurrando de todos os lados. Na zona abissal, essa pressão é tão forte que esmagaria um corpo humano em poucos segundos. Nossos pulmões, nossos ossos, nada resistiria a essa força. É um ambiente feito para destruir qualquer coisa que não tenha se adaptado a ele. Mas, de alguma forma, existem animais vivendo perfeitamente bem ali. E um deles é a estrela do vídeo de hoje. Some a escuridão total com a pressão esmagadora, e ainda falta um terceiro problema, o frio. A temperatura da água nessa profundidade fica bem perto de 0 grau. Não existe sol para aquecer nada. Não existe abrigo, não existe lareira, não existe nenhum tipo de calor vindo de fora. Qualquer criatura que viva ali precisa ter o próprio corpo adaptado para funcionar nesse frio extremo. Escuridão, pressão e frio, 3 desafios que pareceriam impossíveis de superar. E mesmo assim, a vida não desistiu desse lugar. É exatamente nesse cenário impossível que vive o peixe pescador. Alguns o chamam de peixe-diabo, por causa da aparência que ele tem. Dentes grandes, boca enorme, corpo escuro e uma cabeça que parece saída de um pesadelo. Mas por trás dessa aparência assustadora, existe uma das histórias de sobrevivência mais criativas da natureza. Esse peixe não luta contra a escuridão. Ele aprendeu a usá-la a seu favor. E é justamente isso que faz dele uma criatura tão fascinante de estudar. Antes de entender como ele sobrevive, vale a pena entender como ele é por fora. O corpo do peixe pescador costuma ser escuro, quase preto, o que ajuda a se camuflar na escuridão ao redor. A pele dele é flexível, o que permite que o corpo se estique bastante quando necessário. A boca é desproporcionalmente grande, cheia de dentes finos e curvados para dentro. Esses dentes não servem para mastigar. Eles servem para impedir que a presa escape depois de ser capturada. Tudo no corpo desse animal foi moldado por milhões de anos para funcionar num lugar sem luz nenhuma. Mas a característica mais famosa do peixe pescador não é o corpo, e sim o que ele carrega na cabeça. Presa bem na frente do rosto dele, existe uma estrutura fina, parecida com uma vara de pescar. Essa estrutura tem um nome científico, chamado ilicium, mas você pode pensar nela simplesmente como uma antena. Ela nasce ligada à espinha do peixe e se projeta para a frente do corpo. Na ponta dessa antena, existe algo que brilha sozinho no meio do escuro absoluto. Esse brilho é o verdadeiro segredo da sobrevivência desse animal. E é sobre ele que vamos falar agora. Essa pequena estrutura brilhante na ponta da antena tem um nome próprio, isca. A palavra vem da ideia de isca, porque é exatamente essa função dela. Enquanto o resto do corpo do peixe fica escondido na escuridão, a isca brilha, sozinha, chamando a atenção. Para qualquer criatura pequena que esteja por perto, aquele brilho pode parecer um sinal de comida, ou até de segurança. Mas é uma armadilha perfeitamente montada. Esse pequeno ponto de luz, no meio de um lugar completamente escuro, é capaz de atrair vítimas de longe. E a explicação de como esse brilho é gerado é ainda mais surpreendente. Você pode imaginar que esse brilho vem de alguma parte especial do corpo do peixe, como uma lâmpada natural. Mas a verdade é bem mais estranha do que isso. A luz não é produzida pelo próprio peixe. Ela é produzida por bilhões de bactérias minúsculas, que vivem dentro dessa bolsa na ponta da antena. Essas bactérias e o peixe vivem em uma parceria. O peixe oferece abrigo e alimento para elas, e em troca, elas produzem luz o tempo todo. É uma sociedade perfeita, construída dentro do corpo de um único animal. Sem essas bactérias, aquele brilho simplesmente não existiria. Esse tipo de luz criada por seres vivos tem um nome, bioluminescência. Ela acontece através de uma reação química dentro do corpo das bactérias, sem precisar de nenhuma fonte externa de energia como o Sol. É basicamente uma luz viva, que nasce, brilha e se mantém através de um processo natural muito preciso. Esse fenômeno não existe só no peixe pescador. Vários outros animais do fundo do oceano usam versões parecidas dessa mesma tecnologia biológica. Mas no peixe pescador, essa luz foi aperfeiçoada para um único propósito: atrair vítimas até a boca dele.
E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte deste vídeo. Agora que você já entende como aquele brilho é criado, chegou a hora de entender o que acontece depois que ele aparece. Imagine a cena, um lugar completamente escuro, sem nenhum outro sinal de vida por perto. De repente, um pequeno ponto de luz aparece, balançando suavemente no meio da água. Para qualquer criatura pequena que esteja nadando por ali, esse brilho chama atenção imediatamente. Não existe nada mais interessante para se aproximar naquele vazio total. E é exatamente essa curiosidade que o peixe-pescador está esperando. A armadilha já está montada antes mesmo da vítima perceber o perigo. Pequenos peixes, camarões e outras criaturas do fundo do oceano são as vítimas mais comuns dessa armadilha. Muitas delas vivem em busca constante de comida ou de qualquer sinal de segurança na escuridão. Quando avistam aquele brilho suave se mexendo à frente, o instinto manda se aproximar. Talvez pareça uma fonte de alimento. Talvez pareça um abrigo seguro. Mas na verdade, é só um pedaço de isca, presa na ponta de uma antena. E atrás dessa isca, escondido na escuridão total, está o verdadeiro corpo do predador. Completamente parado. Completamente invisível. Só esperando. O peixe-pescador não precisa se mexer, nem perseguir, nem se esconder atrás de rochas. A escuridão ao redor já faz esse trabalho sozinha, escondendo o corpo escuro dele por completo. Enquanto isso, a luz na ponta da antena continua balançando, atraindo a vítima cada vez mais para perto. É um tipo de armadilha silenciosa, montada e sustentada sem gastar quase nenhuma energia. A vítima se aproxima, curiosa, sem perceber que está entrando direto na boca do predador. Cada segundo que passa, a distância entre a presa e o perigo diminui. E quando essa distância chega perto o suficiente, tudo acontece muito rápido. O ataque do peixe-pescador é uma das coisas mais rápidas que existem debaixo d'água. Assim que a presa entra na distância certa, a boca se abre em uma fração de segundo. Não existe tempo de fuga. Não existe segunda chance. O movimento é tão rápido que, em muitos casos, a vítima nem chega a perceber o que aconteceu. Um instante ela está nadando livremente em direção à luz. No instante seguinte, ela já está dentro da boca do predador. É a recompensa de toda aquela paciência no escuro. Dentro dessa boca enorme, existem fileiras de dentes finos e curvados para dentro do corpo. Esses dentes não servem para cortar ou mastigar a presa. A função deles é simplesmente impedir qualquer tentativa de escape. Uma vez que algo entra ali, é praticamente impossível sair de novo. É como um portão que só abre para dentro, nunca para fora. Essa estrutura garante que, depois de todo aquele esforço de espera, a captura não seja desperdiçada. E o próximo passo é ainda mais surpreendente. No fundo do oceano, comida não aparece com frequência. Por isso, quando o peixe-pescador finalmente consegue capturar uma vítima, ele precisa aproveitar ao máximo. O estômago desse animal é extremamente elástico, capaz de esticar muito além do tamanho normal. Isso permite que ele engula presas maiores do que o próprio corpo, em uma única mordida. É como se o corpo dele fosse projetado para nunca desperdiçar uma oportunidade de se alimentar. Cada refeição pode ser a única por um longo período de tempo. E essa capacidade de guardar o máximo possível é essencial para sobreviver naquele ambiente hostil. Se esse mundo escondido na escuridão te deixou curioso, saiba que o peixe-pescador é só a porta de entrada. Existem criaturas ainda mais estranhas vivendo a mais de 1000 metros de profundidade, esperando para serem descobertas, e o próximo vídeo mostra uma delas. Se você quer continuar descendo com a gente até onde a luz nunca chega, deixe um inscrito ativado, porque essa jornada pelo fundo do oceano está só começando.